Você já parou para perceber como que estimativas é um assunto que está presente no dia a dia dos times? Mas a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que que as pessoas estimam? Por que que elas buscam esse tipo de informação? Tá? Sempre quando um time, ou uma área de negócio, ou um PM, ou um PO, ou um gerente de projetos, ele pergunta quando que eu vou entregar? Ele pergunta o prazo, ele pergunta previsibilidade, ele quer ter visibilidade, ele quer atender as expectativas das pessoas. E quando a gente fala de estimativas, é através desses tipos de mecanismo que a gente tenta ajudar as pessoas a conseguir dar esses prazos, a conseguir gerar esse tipo de previsibilidade para as áreas de negócio, para as pessoas para quem elas prestam contas, para CEOs, para CTOs, para CMOs e tudo mais. Né? E quando a gente fala de estimativa, as pessoas, dependendo do tipo de prática que se usa dentro do time, as pessoas passam a usar alguns tipos de formatos. Né? Um dos mais conhecidos que a gente tem aí como formato de estimativa, dentro de um time ágil, por exemplo, é falar de estimativas com story points. Né? E o que a gente fala quando a gente está querendo dizer story points? Né? Para quem trabalha com agilidade, para quem conhece, sabe que story points é um mecanismo mais subjetivo, mais relativo para trabalhar com estimativas. É onde eu ensino meu time a dar um peso para cada item de trabalho. Né? Então imagine que vocês estão trabalhando num site, num e-commerce, e dentro desse e-commerce vocês vão fazer a etapa de busca do produto. Tá? Busca do produto tem várias coisas que são feitas ali dentro. Né? Eu posso fazer a busca pelo campo de busca, eu posso usar o filtro, eu posso usar tipos de filtros diferentes, eu posso fazer ordenação, eu posso, dependendo do site que a gente está, eu posso às vezes ver mais fotos no próprio resultado de busca, né? Posso colocar como favorito. Tá? E aí quando um PO, por exemplo, prioriza determinado objetivo numa sprint, consequentemente os itens que compõem aquele objetivo, ele precisa entender quanto que itens eles conseguem colocar dentro de uma sprint. Então vamos falar de estimativa, né? Então vamos falar que vocês têm esse site aí, e dentro desse site vocês têm aqui uma página qualquer, beleza? Nessa página você vai ter aqui, por exemplo, o campo de busca, vai ter aqui o menu de lojas, vão ter aqui, por exemplo, os filtros dentro do seu site e aqui o grid, né, onde tem as histórias. Né, ou melhor, os cards da busca. Né? Então você vai ter aqui vários produtos sendo trabalhados. Ok? Vamos dizer, por exemplo, que eu vou trabalhar aqui no filtro. E nesse filtro aqui eu vou ter, por exemplo, um filtro de preço. Tá? Vai ser um filtro de preço. Tá? Aí a gente chega no time, descreve essa história. Então eu, como comprador, eu quero poder visualizar um filtro por preço para que eu consiga limitar quais são os produtos por preço que eu quero visualizar aqui no site. Ok? Legal. Então, esse card aqui, essa história que eu vou estimar. Digamos que nessa estimativa aqui, o time com o qual você está trabalhando decide pensar o seguinte: vamos estimar, fazem ali o processo de fazer a estimativa, e é interessante que o processo de estimativa de story points, pessoal, é um processo colaborativo, é um processo onde as pessoas discutem juntas qual vai ser a estimativa, não são pessoas individualmente dando uma informação e depois consolida. É todo mundo conversando e encontrando juntos esse peso. Né? Então vamos dizer que para essa história aqui, para essa história chamada filtrar por preço, né? Vimos os requisitos e tudo mais, os critérios de aceite, e falamos que essa história aqui ela tem peso 2. Tá? Vamos falar que essa história tem peso 2. Esse peso 2 significa que aquela história vale 2 pontos. Tá? Isso quer dizer tempo? Não. Isso quer dizer, por exemplo, que ela vai dar um valor do tipo 2? Não, é o que eu estou representando como esforço para aquele item. Eu estou dando esse peso para ele. Tá? Então quando alguém perguntar para vocês, eu estou tentando dar um peso para essa história. Ok, vamos falar que eu vou fazer um outro filtro. Digamos que aqui dentro tem um filtro de localização. Né? Vai ter um filtro de localização. E o filtro de localização ele é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho que integrar com algum tipo de API que busque localização, que busque latitude e longitude. Né? E aí aqui, por exemplo, dependendo do que você está fazendo, buscar por localização pode ser o número, pode ser uma barrinha onde você movimenta. Né? E aí o time olha para essa história aqui
e pergunta assim, vamos fazer a estimativa dele? Sim, mas qual que é o nosso baseline? O que a gente tem de como item mais simples? Digamos que é esse, né? Essa história aqui de filtrar por preço. Então, comparada com a história de filtrar por preço, eu vou dizer que esse item aqui de geolocalização, ele vale 5 pontos. Tá? Vamos dizer que ele vale 5 pontos. Beleza? Então, comparando o esforço, a complexidade desse primeiro item aqui, eu vou dizer que esse segundo item tem uma complexidade, um esforço de 5 pontos, né? Um peso ali de 5 pontos. Tá? É subjetivo, é relativo. Tá legal? E uma coisa que a gente consegue perceber é que coisas que têm maior pontuação são normalmente mais complexas do que coisas que têm menor pontuação. Tá? Então os pesos são diferentes. Então esse item aqui, ó, por que ele é mais complexo ou tem mais esforço? Porque às vezes porque tem mais variáveis a gerenciar, tem mais pontos a testar, né? O desenvolvimento ele é um pouquinho mais, tem um peso um pouquinho diferente. Né? Então o time faz essa análise juntos e descobre que esse item aqui de 5 pontos ele é mais complexo. Tá? E aí, consequentemente, você vai ter várias outras histórias aqui que você vai trabalhar, vão ter outros tipos de filtro. A busca, por exemplo, aqui, ó, o desenvolvedor pode falar que essa busca aqui, digamos que é uma busca com autocomplete. Né? Você digita e o produto já começa a aparecer. Digamos que ela vale 8 pontos. Tá? Sabendo disso, eu estou fazendo com que uma prática de estimativa consiga dar um peso diferente. Mas por que eu estou falando de pontos, né, Felipe? Por que eu estou criando algo tão subjetivo que não me dá prazo, que não me dá uma informação às vezes que eu consigo compartilhar com outras pessoas? Porque eu não estou tentando medir produtividade aqui. Eu não estou tentando medir quando que algo vai ser entregue. Eu estou falando quanto que cabe dentro de um ciclo de trabalho. Quando a gente fala de um time que usa Scrum, por exemplo, é o que normalmente se usa quando você está trabalhando com Story Points, eu quero saber quantos pontos desse peso cabem dentro de um período fixo de entrega. Período de 2 semanas, por exemplo. Então, conforme eu estou estimando essas histórias, né? Então aqui deu 15 pontos, vai ter outras e tal. Digamos que deu 25 pontos. E você vai inserir isso dentro da sua sprint como a sua capacity. Né? Através disso, conforme você vai rodando algumas sprints, você vai conseguindo encontrar esse ritmo de entrega baseado nessa pontuação. Tá legal? Então, explicando para vocês como é que funciona esse processo de estimativas com Story Points.